Quando a gente acha que já viu tudo, né, aparece alguma coisa, assim, mais grotesca, rocambolesca, como esse caso, resumidamente do que se trata. Trata-se no geral do governo Bolsonaro, da pessoa mais próxima do presidente, que era o Major Cid, que já está preso por outros motivos, não é? Se apropriando de presentes oficiais, joias, e não apenas joias, né? Rodrigo, você viu que tinha barquinho, tinha Vi. palmeirinha, esses aí não valiam nada, levando para os Estados Unidos em voos presidenciais oficiais, não é? No avião presidencial, para vender. Então, é uma coisa assim incrível. E o pai do Cid, o general Cid, morando nos Estados Unidos, sendo assim uma espécie de receptador, que era a pessoa que ajudava a operar essa venda, recolhia o dinheiro e entregava o dinheiro para Jair Bolsonaro. Isso aqui está dentro do material que embasou o pedido da busca e apreensão. Eu tentei aumentar o máximo possível aí. Em letra amarela, está escrito assim: IPL e tal, tem o número, atuação de organização criminosa. E vem os 5 eixos descritos pela Helena na cor verde. Ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, urnas e ao processo eleitoral. 3, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito. 4, ataques às vacinas. E 5, uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. Esse é só um dos 5 eixos, que é esse que está em destaque aqui embaixo, com esta linha vermelha no entorno. E no uso da estrutura de Estado para obtenção de vantagens, aí está o desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras. Então, nós estamos falando de uma das ramificações do que a Polícia Federal considera verdadeiramente uma organização criminosa. E o que me ocorre, lendo esse material, vendo esse organograma, ouvindo a Helena e todo o noticiário que a gente ouviu hoje também e viu, né, durante o dia, é o seguinte: Helena, quando o Bolsonaro foi embora do Brasil, a gente achou que ele foi embora para não passar a faixa para o Lula. Mas me ocorre o seguinte: não é que ele foi embora para não passar a faixa, ele foi embora para carregar a muamba. Ele usou avião, aproveitando que ele ainda era presidente, e colocou tudo que pôde dentro desses aviões. Esta mala é um escândalo. Literalmente, o ajudante de ordens do palácio era um carregador de mala, um muambeiro. Tenente-coronel muambeiro. E o pai dele, o general Lorena, um general receptador. Então, o que nós temos é uma organização criminosa que usou os aviões e o esquema presidencial para levar muamba para os Estados Unidos e transformar em dinheiro vivo. É muito grave. O Bolsonaro foi embora antes do dia 31 e do dia 1º, não para não passar a faixa para o Lula, mas para acertar a vida patrimonial dele, com a ajuda desse general, que é um amigo. Quem é o general Lorena? É um amigo da época da AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras. E aí eu chego aos militares. Esse tenente-coronel Cid foi prestar depoimento de farda, autorizado pelo Exército. Cadê o Exército? Cadê o Mourão? Cadê o Braga Neto? Cadê o general Ramos? Cadê essa gente que aterrorizou, importunou o Brasil esses anos todos, falando ao medo do comunismo? Cadê o Heleno? Não vão falar nada sobre isso aqui? Um esquema de muamba e receptação internacional? Não bastou o avião com cocaína que foi para a Espanha e foi pego com 39 quilos de cocaína? É um escândalo que, assim como nunca aconteceu. O Bolsonaro é o que disse a nossa manchete, hein, Sara? Muito feliz aqui. A família Cid indica o caminho da cadeia para o clã Bolsonaro. E todos os juristas estão dizendo que é algo muito grave. E algo que o povo entende. Então, transformavam as joias e os presentes do Bolsonaro em dinheiro vivo e levavam mala para cima e para baixo. E tem um personagem, Sara, um tal de Piquet, que é o Cristiano Piquet, que é um famoso vendedor de imóveis lá em Miami, que foi o cara que carregou a mala, foi o intermediário da mala. Então, o Mauro Cid leva a mala, aí pergunta para o pessoal: dá para levar a mala para Miami, porque eu estou em Orlando, leva a mala para mim. Para chegar no pai dele, aí o pai recebe a mala e fotografa os objetos. Inclusive tem a imagem, o reflexo do general Lorena fotografando aqueles objetos dourados que ele vendeu, sei lá o que eles fizeram, transformaram em grana, e é um desvio de patrimônio público. E eu vi gente falando assim: isso aí é um bando de quadrilheiro, muambeiro de Rolex, povo mequetrefe, quadrilha. A gente ouviu de tudo, mas, na minha opinião, acho que você, Rodrigo, que está lendo, que leu também, na minha opinião, o que resume a essência desse dia de hoje, dessa operação, com base numa investigação muito sólida, me parece, da Polícia Federal, é a expressão organização criminosa, que a Polícia Federal usou e que o ministro Alexandre de Moraes usou também no despacho dele, e deu a devida dimensão do que significa isso. Não é só o muambeiro, o negócio ali que fizeram, cada hora comete um crimezinho diferente para ganhar, né, para utilizar o Estado em proveito próprio, né, os recursos do governo. Não é só isso. É uma organização criminosa, está muito bem descrita ali, né, Rodrigo? Na primeira parte, não sei se você viu aquele organograma, o diagrama, eles definem ali 5 eixos. Nesses 5 eixos criminosos ali, delituosos, estão incluídos
os atentados ao Estado Democrático de Direito, a milícia digital, os atos do 8 de janeiro, a falsificação das carteirinhas de vacina, a postura do governo Bolsonaro diante da Covid, ou seja, esses eixos englobam tudo. Essa operação de hoje, que me parece foi a mais forte, a meu ver, até agora, nesse âmbito aí, está inserida dentro de um contexto de uma organização criminosa. A gente sente uma espécie de vergonha, gente. Um sujeito que foi o presidente do nosso país, não é? Se apropriou de presente de chefe de Estado. O mundo inteiro está olhando isso, né? Um quadrilheiro desses, né? Um muambeiro. Mas veja bem, abstraindo aqui o sentimento, né, de revolta, analisando friamente, na minha opinião, essa operação de hoje, e sobretudo porque a decisão do Alexandre foi dada num contexto muito mais amplo, ela marca, na minha opinião, o ponto de não retorno em relação ao Bolsonaro. A partir de agora, não há como o Bolsonaro escapar. Não há como dizerem que, porque em outros casos ele não sabia, saiu pela tangente, jogou o Cid ao mar, não fala com a Carla Zambelli há meses. Então, a defesa do Bolsonaro tem sido essa, tirar o corpício fora desse episódio. Agora, ele não pode mais, não é? Essa história, essa narrativa que está muito bem consubstanciada, foi uma investigação muito meticulosa, a gente vê isso, né? Em cada detalhe ali do documento, você tem prova de tudo que eles alegam. Eu acho que aí você chegou num ponto em relação ao Bolsonaro que não tem retorno. Ele terá que ser indiciado por causa desse, no mínimo por causa desse caso. Isso aí, indiciamento é o mínimo. No caso, eu acho que pode dar cadeia. Eu fico aqui refletindo por que Bolsonaro não entrou na operação, não esteve incluído entre os personagens da operação. Porque os personagens da operação hoje foram o Cid Filho, Cid Pai, e, desculpa, tocou meu telefone. Cid Pai, Cid Filho, mais o Crivellarato, como é que é o nome dele? Acho que o assessor. E essa foi uma operação de busca e apreensão, mas não foi na casa do Bolsonaro, embora a Michelle agora tenha sido convocada para depoimento. A impressão que eu tenho é que eles estão aguardando um pouco o momento de chamar o Bolsonaro, embora tenha pessoas que não afastem a possibilidade de, numa próxima operação, ou numa próxima investigação, que chegue à conclusão de que o Bolsonaro está tentando obstruir as investigações, você tem ali um motivo forte para pedir a prisão dele. Que eu saiba, a prisão não foi pedida, e se foi pedida, ela não foi concedida. Eu acho que não foi pedida prisão alguma, eu acho que está havendo um cuidado, e acho até que eles estão certos de fazer isso, né? A Polícia Federal, a CPMI, o Supremo, o que eles estão fazendo? Eles estão expondo publicamente essas investigações, o que foi achado, o que foi encontrado. A cada operação, você sobe isso de patamar, as pessoas tomam conhecimento do que ocorreu, e aí, quando for o momento, não é, de indiciar, julgar, talvez prender o Bolsonaro, já vai haver, na opinião pública, já vai haver um ambiente, não é, em que todo mundo vai saber por quê. Me parece que eles estão ali indo de fora para dentro, não é? Com cautela, enumerando aí os crimes, o envolvimento do Bolsonaro.